Olá, aqui é a Vanessa Souza e nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer aquelas faixinhas turbantes para o cabelo. Vamos precisar de 2 cortes de tecido de 16 por 50, mais um pedacinho de 20 por 8 e um pedaço de elástico, e eu estou usando o elástico de 1 centímetro de largura. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar as nossas 2 faixinhas e dobrar ao meio, direito com direito. E a gente vai lá na máquina passar uma costura aqui no comprimento das 2 faixas. Quando terminar a costura, você vai desvirar essas faixinhas, assim como eu tô fazendo. Não é uma faixa muito estreita, então você consegue facilmente com o seu dedo, não precisa de nenhum instrumento em especial, desvirar essas 2 faixinhas. E aí, você vai deixar, olha só, a costura bem no meio, tá? Não coloca do lado, deixa a costurinha no meio. E aí você pode, inclusive, passar no ferro se você quiser. Reservamos, então, essas 2 partes e agora a gente vai fazer a parte do elástico. Aquele pedaço pequenininho, você dobra ao meio, direito com direito, e passa uma costura também, fechando aqui com retrocesso no começo e no final. E aí, a gente vai precisar desvirar essa peça. Como ela é pequenininha, eu peguei aqui um passa-fitas, passa-elástico, para me auxiliar a desvirar essa peça pequenininha. Mas você pode usar também, de repente, um cabo de pincel, uma caneta, que também vai dar certo. E aí você puxa, desvira essa peça e, diferente das faixas grandes, essa aqui pequenininha, você deixa a costura, olha só, do lado, tá? Se você quiser passar no ferro, mas a costurinha tá aqui do ladinho, não tá no meio, como as outras 2 faixas, tá bom? Agora a gente pega, então, o nosso elástico e eu posiciono aqui, ó, não exatamente no meio, mas também deixando um espacinho aqui na ponta, tá? Uma margenzinha. E você vai baixar a sua agulha da máquina, fazer um retrocesso, e aí você puxa o seu elástico bastante e segue costurando com ele puxado para ele ficar todo franzidinho. Termina também com um retrocesso, corta o excesso do elástico, e aí, olha só, você consegue, então, esticar o elástico e fazer uma dobradura aqui para esconder o elástico. E é aqui nesse cantinho que a gente vai passar uma costura. Com retrocesso também no começo. E aí você estica o elástico, acerta margem com margem e passa uma costurinha para fechar aqui essa peça e esconder o elástico. O nosso elástico vai ficar assim, então, olha só. Você pode, inclusive, cortar, se você quiser, aqui as pontinhas, para deixar elas bem retinhas, que facilita na próxima etapa. E agora, a gente pega uma faixa, uma só, e aqui tem a minha emenda, tá? Você coloca emenda com emenda, as 2 costuras vão ficar para dentro, pega a pontinha aqui do elástico, coloca bem no meio, centralizado, e aí você vai abraçar com as 2 pontas o elástico. E vai passar uma costura exatamente aqui, prendendo tudo. Faz uma costura aqui bem reforçada, vai e volta várias vezes, tá? Para o elástico ficar bem preso. E aí você pode, inclusive, cortar o excesso aqui do tecido para ficar uma margem bem pequenininha. Porque quando a gente desvira, assim, olha só, a nossa costura fica lá dentro, escondidinha. E o nosso elástico fica bem preso, tá? Ele vai ficar assim. E aí você vai pegar a sua outra faixinha e vai colocar aqui no meio, passando no meio da outra que a gente já fez, colocando de novo costura aqui com costura, tá? E aí, uma coisa importante é você ver o lado do elástico que você vai colocar, tá? Aqui pode confundir um pouquinho. Essa é a parte que vai ficar para dentro, essa é a parte que vai ficar para fora, certo? Então, você vai virar, olha só, dessa maneira. Essa é a parte de fora, tá? Acerta aqui o elástico para ele ficar reto. E aí, você, nessa posição, vai colocar aqui no meio da outra faixinha e vai fazer essa dobradura aqui, abraçando o elástico novamente. Vai passar a costura aqui
com retrocesso, igual a gente fez na outra ponta, né? Pode recortar o excesso de novo, para ficar uma margem bem pequenininha. E aí, quando você desvirar, a sua peça vai estar pronta. Rapidinho de fazer, super gostoso, e você pode fazer de várias cores, de tecidos diferentes, para você ter várias opções para usar. Compartilha com as amigas, faça e me conta aqui nos comentários. Se você ainda não conhece o canal, se inscreva para mais conteúdo como esse.